o surgimento dos programas de compliance e sua aplicação na seara trabalhista à luz da função social da empresa. Vitor da Costa Honorato de Siqueira e Gilciline Passon Picoretti Francisqueto. Resumo: o presente estudo busca avaliar os reflexos da aplicação dos programas de compliance trabalhista através do princípio da função social da empresa. Para isso, examina o princípio da função social da empresa através da análise doutrinária e legal. Analisa o surgimento dos programas de compliance, bem como suas características constitutivas basilares, presentes em qualquer programa, e explora o compliance aplicado na seara trabalhista e os reflexos de sua implementação para o atingimento da função social da empresa, objetivando demonstrar a importância da introdução deste programa no âmbito empresarial para o asseguramento de direitos e garantias trabalhistas. Introdução. A partir do século XX notou-se a transformação do modo de gestão em empresas no mundo inteiro, fortemente influenciadas pela busca de uma gestão ética e íntegra, observando preceitos legais e objetivando estar em conformidade, rechaçando qualquer tipo de conduta corruptiva por parte dos trabalhadores, colaboradores e parceiros comerciais com quem a empresa se relaciona. Em decorrência deste clamor coletivo por maior ética nas relações empresariais e pessoais, surgem os programas de compliance, instrumentos ligados à gestão empresarial que têm como objetivo fomentar o exercício da atividade econômica de forma ética, transparente e em conformidade com regras jurídicas e códigos de ética, por exemplo. Estes programas, por certo, marcaram um importante movimento contra a corrupção no Brasil e no mundo. Frente a todos os benefícios experimentados pela implementação destes programas de forma efetiva em empresas brasileiras, percebe-se que estes são instrumentos que podem contribuir positivamente em empresas para o alcance de sua função social e, consequentemente, garantia de uma gestão ética e de acordo com as diretrizes normativas que tutelam as relações de trabalho, garantindo, inclusive, um meio ambiente de trabalho saudável. Com o passar do tempo, tem-se notado a aplicação destes programas inclusive em áreas específicas do direito, tais como direito penal, ambiental e trabalhista. Esta última área, intimamente ligada com este estudo. Por esta razão, o compliance trabalhista aparenta cumprir papel importante no contexto empresarial e laboral para o atingimento da função social da empresa. Nesse sentido, considerando os possíveis benefícios da aplicação de um bom programa de compliance comprometido com a ética e moral, indaga-se: seria o compliance de cunho trabalhista instrumento para o atingimento da função social da empresa? Para a resposta do problema de pesquisa em apreço, utilizar-se-á o método dedutivo. Para tanto, far-se-á, inicialmente, a análise da função social da empresa, apresentando seus fundamentos doutrinários e legais para, então, no segundo capítulo, examinar os programas de compliance, bem como suas características fundantes. Ao final, no último capítulo, buscar-se-á analisar o compliance trabalhista e seus possíveis reflexos para o atingimento da função social da empresa. A função social da empresa. A empresa, figura jurídica elementar em uma sociedade capitalista, assume papel importante na promoção do desenvolvimento econômico mundial. No entanto, sua relevância não se limita apenas ao fator econômico, se estendendo para os campos social, político e ambiental. Para o regular desenvolvimento deste capítulo,
parte-se da premissa de que função social da empresa é princípio que decorre de um conjunto de normas presentes no ordenamento jurídico brasileiro, e que tem como objetivo fazer com que o direito logre êxito na busca pela justiça social preconizada pela Constituição Federal. Dessa forma, através da interpretação sistemática de diversos dispositivos legais, a empresa tem o dever de gerar serviços na comunidade, promovendo, inclusive, o desenvolvimento dos trabalhadores a ela vinculados, MEO, 2014, p. 219. No que concerne ao seu fundamento legal, tem-se como base a previsão constitucional prevista no artigo 170 da CF/88, que explicita os princípios básicos da ordem econômica. Dentre estes princípios, destaca-se a função social da propriedade, assim sendo a função social da empresa corolário deste princípio. A Lei 6.404 de 1978, dedicada ao regulamento da sociedade por ações, é que de forma expressa consagra o princípio da função social da empresa em seus artigos 116 e 154. Conceituar o que seria função social da empresa é tarefa difícil dada a amplitude do termo. No entanto, de forma ampla e sem qualquer tipo de pretensão de esgotamento de seu significado, pode-se dizer que a empresa cumpre a sua função social quando gera empregos, tributo e riqueza, contribuindo positivamente para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região ou país em que é atuante ao adotar práticas empresariais sustentáveis com o fito de proteger o meio ambiente, respeitando a sociedade. Coelho, 2018, p. 75. Percebe-se que o cumprimento da função social pela empresa guarda relação com a manutenção do trabalho decente proposto pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, que busca a proteção dos direitos dos trabalhadores, com base no princípio da dignidade humana, sendo um desafio para toda a sociedade, objetivando garantir o emprego em condições dignas e realizar a inclusão social daqueles que se encontram marginalizados. Barros, Silveira, Diniz, 2016, p. 199. Nesse sentido, nota-se a transferência da racionalidade fundada na exclusiva busca pelo maior lucro para a perseguição constante do trabalho decente no ambiente de trabalho. Assim, muito mais do que um número expressivo de postos de trabalho, é necessário a abertura de vagas de trabalho em condições decentes que observem a dignidade humana, bem como os direitos e deveres trabalhistas. Isto porque, ao assegurar o trabalho decente, a empresa se compromete com o fator social e cultural relacionado aos seus empregados, demonstrando seu comprometimento com a coletividade e primando pelo bem-estar daqueles que direta ou indiretamente se relacionam com sua atividade econômica. Nesta esteira, importa ressaltar que adotar uma postura sustentável para se adequar, cada vez mais, às exigências do mercado verde tornou-se um dos pontos principais da gestão industrial, pois a gestão sustentável já é um fator considerado na competição por maiores fatias de mercado, o que requer mão de obra qualificada e que domine os conceitos e ideais de responsabilidade socioambiental. Bonelli, Lazzareschi, 2015, p. 230. Muito além do que uma gestão sustentável, é necessária uma gestão social, tendo em vista que enquanto uma gestão sustentável se preocupa com questões ligadas ao meio ambiente, seja ele do trabalho ou ecológico, uma gestão social vai além, dedicando-se à construção de vínculos sociais e laborais pautados na dignidade humana, preservando valores éticos e morais. Nesse sentido,
nota-se que uma das maneiras de promoção do desenvolvimento social e cultural efetivo, e consequente garantia de um trabalho decente, é a atenção aos respectivos trabalhadores da empresa, investindo em sua qualificação e garantindo uma sadia qualidade de vida através de cuidados com sua saúde, por exemplo. Isto porque são os que possuem o primeiro e maior contato com a empresa e sua respectiva atividade econômica, contato este que se dá de forma muito mais intensa do que com possíveis consumidores de produtos e serviços, tendo em vista que os trabalhadores são economicamente dependentes da empresa, diferentemente dos consumidores. Por esta razão, percebe-se que para o atendimento dessa função social empresarial é necessário o fiel atendimento às normas de proteção ao trabalhador vinculado à empresa. Em nada adianta adotar uma postura ecologicamente desejável, com a produção de produtos sustentáveis, por exemplo, sem que haja o cumprimento dos deveres trabalhistas. Isto porque, como assevera Delgado, a pura e simples expoliação do trabalho, a degradação das relações sociais, o dumping social configurado pela informalidade laborativa ou pelo implemento de fórmulas relacionais de acentuada desproteção e despojamento de direitos, a depredação do meio ambiente, todas são condutas ilícitas para a ordem constitucional do Brasil, 2007, p. 21. Consequentemente, além de ilícitas, a deterioração do meio ambiente laboral, a informalidade do trabalho e a inserção de fórmulas trabalhistas dotadas de desproteção jurídica de direitos afastam a empresa do ideário constituído pelo princípio da função social da empresa. Com isso tem-se o retrocesso social e cultural e a construção de uma imagem empresarial negativa. Dessa maneira, ao garantir o cumprimento do dever legal e proteção da legislação trabalhista, a empresa reafirma o seu compromisso para com a implementação do trabalho decente. Este comportamento instaura um novo paradigma baseado no bem-estar do trabalhador e garantia do meio ambiente de trabalho saudável. No entanto, o mero cumprimento da legislação já não atende a esta função social ampla. Por esta razão, é preciso que as empresas repensem suas relações com trabalhadores, de modo a proporcionar um ambiente de trabalho saudável que valore a pessoa humana e esteja em consonância com aquilo que se entende por trabalho decente. Esta nova postura a ser adotada pelas empresas está intimamente ligada à noção de conformidade corporativa difundida mundialmente. Dentro deste contexto surgem os programas de compliance, ferramenta importante para a manutenção da atividade econômica da empresa, aparentando ser de extrema relevância para a construção da função social da empresa. Por esta razão, no capítulo seguinte, far-se a análise dos programas de compliance ou programas de integridade, abordando suas características centrais e os reflexos de sua aplicação para o cotidiano empresarial. 2. Os programas de compliance. Com sua origem na língua inglesa, o termo compliance advém do verbo comply, que significa, em termos livres, agir de acordo com uma ordem, conjunto de regras ou pedido, obedecer, estar de acordo com diretrizes previamente estabelecidas. Cambridge, 2019. No contexto empresarial, o uso do termo compliance está atrelado a estar em conformidade com leis e regras internas e externas à empresa. Giovannini, 2014, p. 20. Em outros termos, consiste no dever das empresas de promover uma cultura que estimule, em todos os membros da organização, a ética e o exercício do objeto social em conformidade com a lei, ASSE, 2018, p. 19.
Os programas de compliance, por sua vez, são um conjunto de ferramentas que permitem à empresa ser compliant ou estar em conformidade. Com seu surgimento nos Estados Unidos, baseado nas vivências e experiências do mercado de capitais norte-americano, estes programas comportam um conjunto de mecanismos e procedimentos de regulação, auditoria e fomento à denúncia de irregularidades que têm por objetivo prevenir, detectar e corrigir desvios e atos irregulares praticados pela própria empresa ou por seus colaboradores. Zenkner, 2019, p. 370. Por este motivo, estes programas podem ser compreendidos como parte integrante do conjunto de boas práticas de governança corporativa. Entende-se por governança corporativa o sistema em que as empresas são administradas, monitoradas e auditadas, abarcando de igual forma o relacionamento entre os colaboradores, desde sócios e empregados, até as demais partes interessadas que de algum modo se relacionam com a atividade empresarial, IBGC, 2019. As ferramentas de governança corporativa, incluindo os programas de compliance, alinham os interesses corporativos e desenvolvem princípios basilares que têm como objeto assegurar o valor econômico da empresa no longo prazo. Como resultado, tem-se a melhoria da qualidade de gestão empresarial, a continuidade da atividade e o bem comum de seus colaboradores e trabalhadores vinculados à atividade empresarial. IBGC, 2019. Dessa maneira, os programas de compliance tornam-se instrumentos de efetivação das recomendações desenvolvidas por intermédio da governança corporativa. Por esta razão, estes programas podem ser considerados as mãos da governança corporativa, buscando a observância de seus princípios. No entanto, é preciso esclarecer que, no Brasil, atribuiu-se à palavra compliance sentido e alcance muito maiores, introduzidos através da ideia dos programas de integridade, ligados ao seu termo produto compliance, a estar em conformidade, com a difusão de programas efetivos, e não cosméticos. Zenkner, 2019, p. 397-399. Nesta esteira, Zenkner pontua. É exatamente nesse ponto que um mecanismo de integridade se diferencia de um mecanismo de compliance, enquanto o primeiro está fundamentalmente preocupado em fazer com que a organização opere em consonância com altíssimos padrões de correção, o segundo, a priori, tem por preocupação central a proteção contra a aplicação de eventuais sanções. Pode-se afirmar, assim, que os objetivos de um sistema de integridade são muito mais amplos do que simplesmente coibir práticas lesivas à empresa ou à administração pública, devendo estar vinculados à perpetuação dos valores éticos como essência e não como forma. 2019, p. 399. No que concerne aos elementos constitutivos de um programa de compliance, em seu sentido termo processo, Zenkner, 2019, p. 397, convém inicialmente ressaltar que não existem modelos de programas previamente definidos ou fórmulas prontas a serem seguidas por empresas e corporações. Cada programa de compliance torna-se único, na medida em que é adaptado às características intrínsecas da atividade econômica desenvolvida pela instituição. Nesse sentido, é imprescindível que o programa seja pensado de modo a comportar e adequar o nível de risco e peculiaridades de cada modelo de negócio, bem como outros fatores de extrema relevância que circunscrevem a atividade empresarial. Maeda, 2013, p. 168. Entretanto,
muito embora não haja a fórmula perfeita e pré-definida de um programa de compliance bem-sucedido, torna-se possível, através da análise de obras que se dedicam a analisar o tema, encontrar pontos de convergência que apontam para a existência de características basilares, presentes em um programa de compliance efetivo. Uma das principais características seria o suporte da alta administração ou direção. Com sua origem na língua inglesa, de Tony from the top, esta expressão traduz a necessidade de suporte constante do alto escalão empresarial, ou seja, de gestores que ocupam cargos de grande importância na empresa. O comprometimento da alta gestão é imprescindível para a implementação de um programa de compliance efetivo, pois, se a alta direção da empresa não apoiar, o programa não decolará. Giovannini, 2014, p. 53. O alto escalão deve transparecer uma imagem nítida de que há severo comprometimento com as normas legais e éticas e que este modo de agir é indispensável na realização dos negócios da empresa. Nenhuma medida, ferramenta de compliance ou campanha de conscientização corporativa será efetiva se o público-alvo tiver uma visão de que práticas ilícitas ou irregulares poderão ser aceitas. Maeda, 2013, p. 182. Deste modo, os gestores e agentes de maior visibilidade dentro da empresa devem estar altamente comprometidos com as normas internas e externas da empresa, demonstrando a todo o tempo seu alto comprometimento com o programa de compliance implementado, remetendo-se ao mesmo quando sempre que possível, para que haja uma interiorização dos preceitos deste programa nos demais gestores e trabalhadores da empresa. Outra característica indispensável em um programa de compliance efetivo é o constante mapeamento e análise de riscos. Isto porque um dos principais anseios de uma empresa comprometida com os preceitos legais e os valores éticos é a erradicação dos riscos que envolvem a atividade empresarial realizada por ela. Dessa forma, o grande objetivo da análise de riscos é verificar as principais áreas em que existe algum tipo de risco e os fatores que podem elevar a probabilidade de que práticas ilícitas ocorram. Maeda, 2013, p. 187. Dessa maneira, com os riscos mapeados, os gestores podem trabalhar de forma mais contundente nestes setores, criando atividades de conscientização e pensando mecanismos de denúncia adequados às especificidades destas áreas. A consolidação de regras, controles e processos, traduzidas através da consolidação de um código de conduta ou realização de um procedimento due diligence, por exemplo, também são características fundamentais na constituição de um programa de compliance. Isto porque é necessária a constituição de um documento que evidencie de forma clara os valores e princípios éticos da empresa que devem ser seguidos por todos, do mais alto escalão até os demais trabalhadores, sem que haja nenhum tipo de distinção. Maeda, 2013, p. 190, o que pode ser feito através de um código de conduta. Não por outro motivo, após a consolidação do código de conduta e instauração de procedimentos, mostrar-se relevante para a instauração de um programa de compliance efetivo verificar se os destinatários, gestores, trabalhadores e terceiros, cumprem com as orientações pré-definidas e, se tratando de violações, corrigi-las. Maeda, 2013, p. 197. Por esta razão, como última característica elementar de um programa de compliance efetivo,
revelasse a necessidade de monitoramento das atividades empresariais para que de forma célere problemas fomentados pela não observância dos preceitos éticos e legais que permeiam a atividade empresarial sejam dirimidos. Maeda, 2013, p. 198. Cumpre ressaltar que este monitoramento pode, inclusive, ser realizado através do desenvolvimento de canais de denúncia dentro da empresa para que aquele que tomou ciência de determinado lesivo praticado por qualquer trabalhador ou gestor possa levar ao conhecimento ao Programa de Compliance da empresa, ASSE, 2018, p. 40, garantindo, inclusive, o anonimato daquele que comunicou o ato irregular a ser investigado. No outro giro, ainda sobre os programas de compliance, convém ressaltar que, muito embora seu surgimento tenha se dado em um contexto marcado pelo combate a atos corruptos, desde seu aparecimento nos Estados Unidos, a extensão de sua aplicabilidade tem se desdobrado em outras áreas do direito, não se limitando apenas à sua aplicação em relações entre o poder público e o particular. Nesse sentido, nota-se que estes programas têm radiado sua relevância para o direito do trabalho, com a inserção das características basilares aqui mencionadas adequadas para o contexto trabalhista, garantindo a efetividade das normas jurídicas que tutelam tais relações. Por esta razão, no tópico seguinte, analisar-se a aplicação dos programas de compliance no campo trabalhista e a sua importância para o atingimento da função social da empresa. 3. A implementação dos programas de compliance trabalhista como condição para o atingimento da função social da empresa. Os programas de compliance, enquanto gênero, são amplamente aplicáveis em diversas áreas do direito, como direito tributário, ambiental, penal, etc. Por esta razão, o programa de compliance aplicado na seara trabalhista revela-se como espécie, uma vez que busca alinhar suas características basilares, trabalhadas no tópico anterior, às especificidades da matéria laboral. Nesse sentido, o compliance trabalhista tem como escopo a criação de códigos de ética à luz das relações trabalhistas, analisando os contratos de trabalho e mobilizando empregados e diretores, membros do alto escalão organizacional da empresa, sobre a necessidade de observar os preceitos legais e éticos que permeiam as relações de trabalho para que, assim, o número de ações trabalhistas e eventuais penalizações decorrentes do descumprimento da legislação aplicável sejam erradicadas. Martins, Montal, 2019, p. 61. Entretanto, o programa de compliance trabalhista não se limita apenas aos benefícios de ordem econômica. Muito além da garantia da melhoria qualitativa da gestão financeira e organizacional da empresa, um programa de compliance efetivo, dedicado à seara trabalhista, é capaz de garantir não só a redução de custos ligados ao trabalho, sejam eles oriundos de ações trabalhistas ou acidentes de trabalho, por exemplo, mas também de direitos trabalhistas ligados à saúde e integridade física dos trabalhadores e, consequentemente, à preservação da salubridade do meio ambiente laboral. Neste mesmo sentido, Martins e Montal asseveram que o compliance trabalhista deve assegurar os direitos trabalhistas e garantias constitucionais, ditando medidas de cunho protetivo para que os acidentes de trabalho sejam reduzidos, assim como o assédio moral e o adoecimento dos trabalhadores decorrentes do labor exercido diariamente. 2019, p. 61. Deste modo, durante o curso do contrato de trabalho, exige-se que o contratante preze pelos direitos fundamentais de seus trabalhadores,
rechaçando qualquer tipo de conduta, seja de dirigentes ou demais trabalhadores vinculados à empresa, que violem direitos trabalhistas e acarretem prejuízos de ordem moral, física ou psicológica para o obreiro. Isto porque, conforme assevera Fabris, o trabalho constitui um desses elementos essenciais da condição humana, da realização material e espiritual. Sem o trabalho o homem não se alcança, porque o homem é obreiro da sua própria existência. Por intermédio do trabalho o homem interage com a natureza, transforma-a, moldando-a à sua imagem e semelhança. É nesse interagir que tangencia as dimensões da possibilidade e necessidade de um agir ético-moral, 2006, p. 17. Daí advém a grande relevância de um programa de compliance aplicado para o contexto trabalhista, capaz de garantir o agir ético-moral, na medida em que continuamente permite o monitoramento das condições de trabalho dentro do contexto empresarial e prevê processos capazes de expurgar condutas que possam ferir direitos e deveres relacionados ao trabalho. Dessa maneira, o compliance trabalhista, enquanto ferramenta de monitoramento do cumprimento de direitos e deveres laborais, revela-se importante instrumento para o atingimento da função social empresarial. Isto porque, ao primar pelo cumprimento das normas trabalhistas aplicáveis, prima-se pelo reconhecimento de valores sociais e ambientais. Assim, afasta-se a inconstitucional antítese o lucro ou as pessoas, fomentando valores sociais, a preservação do meio ambiente geral e do trabalho, requisitos fundamentais para a manutenção da função socioambiental da propriedade, Delgado, 2007, p. 21. Outros sim, os benefícios experimentados com a inserção de um programa de compliance trabalhista não se limitam ao atingimento da função social da empresa e correspondente observância dos direitos e deveres laborais. Estes são, evidentemente, consequências positivas e que estão em primeiro plano. É possível verificar benefícios de ordem econômica, uma vez que a implementação destes programas é capaz de dirimir o passivo trabalhista e externar aos parceiros de negócios, fornecedores, por exemplo, uma imagem segura de uma empresa preocupada com o adimplemento de sua função social, trazendo maior conforto na realização de negócios com terceiros, uma vez que, o sucesso das organizações se dá pelo ganho de valor atribuído à confiabilidade do mercado, Júnior, 2019, p. 15-16. Assim, a implementação de um programa de compliance efetivo com viés trabalhista e o atingimento da função social da empresa são duas importantes tarefas a serem enfrentadas por empresas que, em conjunto e de forma indissociável, asseguram direitos trabalhistas essenciais para a manutenção da dignidade dos trabalhadores e garantem o cumprimento de deveres laborais. Considerações finais. A função social da empresa, princípio decorrente do conjunto de normas presentes no ordenamento jurídico brasileiro, deve ser observada por todos aqueles que exercem atividade econômica no Brasil, devendo obrigatoriamente ser alcançado por qualquer empresa. Este princípio exerce papel importante para dirimir a lógica fundada no lucro, consolidando uma gestão empresarial cunhada na preocupação com o fator social e moral, reafirmando compromissos éticos da humanidade para com a dignidade humana, por exemplo. Nesse sentido, os programas de compliance aplicados no campo trabalhista são instrumentos fundamentais no atingimento desta função social almejada. Isto porque, através destes programas, os controles,
monitoramento de riscos, a remediação de atos ilícitos ou corruptivos se tornam efetivos por meio da estruturação de processos sólidos internamente na empresa. O resultado disso é a observância da legislação trabalhista e cumprimento de direitos e deveres trabalhistas, assegurando, por exemplo, um meio ambiente do trabalho saudável para todos os trabalhadores que exercem seu labor diário em favor da empresa em que o programa está instaurado. Dessa maneira, a empresa reafirma seu compromisso com a legalidade, com o cumprimento de sua função social perante a comunidade em que está inserida e com o cumprimento da legislação trabalhista aplicável, externando a imagem de uma empresa em conformidade com o Estado e com a sociedade.